Oi, gente! Hoje eu reuni uma série de pedidos que me fizeram para a gente conversar um pouquinho a respeito de alimentação vegetariana e vegana, né? E esses pedidos foram feitos por pessoas que estão, em sua maioria, estão iniciando a transição para o veganismo e boa parte dessas pessoas são aquelas que têm que ficar lutando dentro de casa, né, no ambiente familiar, para solucionar questões que, se elas não tivessem se tornado veganas, elas jamais teriam o problema de ter que solucionar. Eu resolvi que a gente ia falar um pouco a respeito disso, conversar mesmo, é um papo nosso, como sempre, por duas questões. Uma, porque eu não aguento mais falar sobre briga, tá exaustivo, tá esgotante, tá desesperador, né? Um mundo gigantesco, cheio de superlotado de gente, todo mundo se expressando com letras garrafais, com letras miúdas, tudo superficial, sem entrar no âmago das questões e falando superficialmente a respeito de questões que, se aproximasse um pouquinho, com um pouco de boa vontade, seria suficiente para a gente dar conta de fazer isso sem se matar, sem guerrear. Mas como não acontece, o tumulto se instaura e via de regra as pessoas estão falando coisas muito parecidas, só que elas estão muito violentas, muito bélicas, e assim, tem hora que a gente tem que dar um tempo disso. E é esse tempo que eu gostaria de dar. Então, enquanto a gente descansa, a gente carrega outro tipo de pedra. E muita gente tem me pedido para falar a respeito de nutrição, a respeito de alimentação vegana. Então eu já vou deixar de saída uma questão. Eu não sou uma profissional atuante da área da saúde. Eu passei pela universidade no curso de biomedicina e eu fiz um curso inteiro de medicina tradicional chinesa e terapia alimentar, acupuntura, homeopatia. Mas isso, ao longo de muito tempo, sem que eu praticasse isso com muitas pessoas, eu acho que não me dá uma liberdade segura de falar a respeito desse assunto publicamente, ainda mais com o plus, né, do veganismo. E a outra questão é que tem parceiros ótimos por aí falando disso muito, muito melhor do que eu, com capacidade, com habilidade, com eloquência, com conhecimento e atualização. Então, tudo que eu falar aqui nessa nossa conversa é uma colocação da nossa experiência, a minha experiência, a experiência da minha família e de alguns parceiros que temos trocado essas experiências, os resultados dela e como a gente tem se comportado diante disso. Então, isso que fique posto, tá? Para não gerar maiores controvérsias para o futuro. Uma coisa que eu observei, que é básica, que é fundamental, é que, isso que eu coloquei no princípio, se as pessoas não tivessem se tornado veganas, não defendessem uma causa, não defendessem a generosidade, né, a abnegação, a renúncia em prol da defesa dos direitos dos animais, provavelmente elas não enfrentariam nenhum problema, porque as pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas se alimentam mal, se alimentam com comidas tóxicas, transgênicas, cheias de hormônios, cheias de antibióticos, em quantidades exacerbadas, altamente industrializadas, e ninguém se preocupa com isso. Se as pessoas começam a comer toda sorte de comida ruim mesmo, tóxica, e estiverem sem falar que estão fazendo nenhum tipo de renúncia, ninguém fala nada. E aí você faz uma transição para uma alimentação que é mais saudável, mas como você cria um contraste entre a incapacidade que os outros têm de fazer isso por amor, por reconhecimento de direitos, por ética, parece que aquilo é como uma agulha enfiada na barriga do outro. Ele se sente invadido naturalmente, tu não precisa dizer nada. Basta tu dizer assim, não como. Por quê? Por que não come? Tem alergia?
alergia, porque se tem alergia não tem problema. Se tem intolerância de qualquer tipo da sua saúde, se está fazendo dieta, né? Se está se enchendo de remédios, se fez cirurgias bariátricas para emagrecer por questões de estética, ninguém se importa. Ninguém vai te criticar. Né? Nós passamos corriqueiramente nas bancas de revistas e vemos as revistas lá, nova dieta que promete, aí tem uns termos agora, né? Secar em não sei quanto tempo, murchar em não sei quanto tempo, tudo termos que eu prefiro não ser uma múmia seca, mas tudo bem, o povo acha isso legal, é uma propaganda que se faz, então aí acha normal. Aí se falar é sopa de pedra, sopa de chorume de lixo, sopa de pé de cadeira, sopa de chinelo velho, tudo bem. Aí vocês viram a nova dieta da sopa de chinelo velho, promete secar seu abdômen. Ninguém contesta. Você pode ir comer na casa da avó, sabe aquela vovozinha que você fala assim, mas vovó não vai entender veganismo, gente. Vovó tem 80 anos, ela não vai entender veganismo. Se você for comer uma comidinha na casa dessa vovó e disser para ela que é para se tornar modelo, pronto, tudo bem. E olha, eu advogo sempre pro diabo, hein? Porque eu sou aquela que nunca teve problemas para emagrecer, eu nunca tive. Então, pelo contrário, o meu apelido na adolescência era o vento levou, porque eu era magrela demais. Eu sou modelo desde os 17 anos, então eu não estou advogando em causa própria, muito pelo contrário. Só que assim, a gente sabe que a questão não é alimentação, isso é uma máscara que se usa para reprimir, para constranger as pessoas que estão num movimento que tem um sentido maior, que é libertar os animais, reconhecer os direitos animais, defender uma causa. Então elas se sentem elas se sentem afrontadas. Então você pensa que você é melhor do que eu? Só porque você salva mais de 200 vidas por ano? Só porque você respeita o direito dos animais viverem e não contribui com uma matança de 70 bilhões de animais terrestres por ano só para alimentação? Fora porque você vai fazer protestos defendendo as focas e as baleias e os golfinhos e também não usa ovo e leite que vem de uma exploração tenebrosa? Você se acha melhor do que eu? Eu tenho direito de comer o que eu quiser. Bom, tudo bem. Então, mas é legal a gente saber por que a gente tá com esse tipo de preocupação. É interessante a gente saber, Nana, me orienta a respeito de alimentação que não seja sem nutrientes. Eu falo, eu sempre passo essa bola para os profissionais atuantes da área. Eu sempre menciono a doutora Fernanda de Luca, que está nos meus contatos no Facebook, que é preparadora física da Fernandinha do Vôlei, que é vegana. Essa médica é nutróloga, pediatra, vegana e mãe. Então, assim, incontestável a capacidade dela e a responsabilidade que ela tem. Eu sempre menciono a doutora Laura Ohana, que tem as mesmíssimas qualidades que eu acabei de citar na doutora Fernanda de Luca. Também é pediatra, nutróloga, vegana e mãe. Eu sempre menciono a doutora Carla Daniela, que é mastologista, cirurgiã, então ela trabalha, ela tem contato com tudo que é a respeito das doenças causadas por determinada alimentação, ela defende isso, ela tem um site, ela tem um blog, uma página, então procura a doutora Carla Daniela, Carla com K. E aí vocês vão ver como que vocês podem ter contato com isso de uma maneira responsável e eloquente. Mas o meu papel é sempre cavar um pouco e descobrir por que a gente tem tanto problema com isso. Por que mesmo a gente sendo uma prova viva do quanto é possível viver bem, com saúde, né? Sem ter sem ter essa preocupação desmesurada em relação à alimentação e tendo uma alimentação vegetariana estrita, vegana, que é uma alimentação que vai além, mesmo assim eles não aceitam, porque eles precisam contestar. Na época que eu comecei os meus estudos em medicina tradicional chinesa, eu só fiz uso de terapias alternativas, né, de florais e da própria homeopatia, e era uma loucura, porque os meus filhos foram conhecer injeção, eles já tinham 10 anos de idade, eles não tinham contato com, não ficavam doentes, simplesmente não ficavam doentes.
E na homeopatia, na medicina chinesa, a saúde não é apenas o estado de não doença. Na homeopatia, na medicina chinesa, a saúde é um conjunto de bem-estar físico, mental e energético, tudo junto ao mesmo tempo. E era engraçado porque as pessoas ficavam me olhando. Eu não podia ter uma dor de cabeça. Ah, tá vendo? Ó, dor de cabeça? Você fica tratando com essas bolinhas aí, com essa homeopatia. Ah, claro que tem dor de cabeça. O mundo todo tinha dor de cabeça todo dia. Mas eu não podia ter nenhuma vez por ano, porque eu estava sob um crivo de crítico, na verdade. Um crivo crítico que tem a ver com uma defesa que as pessoas têm. Então, meninas todas, meninos também, que têm me pedido orientação para eu falar um pouco a respeito dessa questão, eu vou repetir para quem está chegando agora. Eu tenho colegas, parceiros que estão atuando na área da saúde com conhecimentos muito atualizados, completamente pertinentes ao que eles fazem todos os dias. Então, eles estão se reciclando o tempo todo e eles podem passar essas orientações para vocês com toda a responsabilidade possível, sem nada duvidoso. São médicos, são nutrólogos, são nutricionistas, são pessoas que realmente estão atuando. No que tange ao porquê que a gente tem tanto problema a respeito disso, aí sim a gente pode bater um papo aqui, conversar. A alimentação, ela rouba o cenário, né? Ela sequestra todo o cenário vegano, porque enquanto a gente não resolver essa incoerência entre respeitar o direito dos animais, ou às vezes até defender o direito dos animais, e matar 70 bilhões de animais terrestres por ano, a gente não vai conseguir sair do lugar. É muito difícil, porque toda vez que alguém quiser defender, o outro vai falar, mas e a comida do seu prato? E o seu boi? E aí começa toda aquela ladainha de tentar dizer, mas para comer pode, mas não tem para comer pode, porque se não tivesse escolha era uma coisa, mas tem. E aí tem gente que invoca os homens das cavernas, esses malditos caninos do tamanho de um cocô de pulga. Aí tem gente que fala que foi Deus que mandou e que deixou e que Jesus comia peixe, mesmo sabendo que isso já foi desbancado. Eles insistem e vão continuar insistindo. Então, nós temos que estar muito preparados para entender por que a gente é o tempo todo confrontado, reprimido, constrangido e atacado. Aí vem médicos vendidos, que vem falar dos benefícios de algo que só causa malefício e que já foi reconhecido até pela danada da ONU. Que mais? Aí vai vir outros profissionais e daqui a pouco vai vir as propagandas massivas para tentar salvar esse mercado que despenca a cada dia, né? Sendo que o mundo é focado só no mercado, no quanto se ganha para isso. E a gente vai cutucando isso daí, todo dia. Vamos lotar toda a internet de informações. Esse meu vídeo não é nada, ele é só um, mas ele é um, aí vem outra pessoa, fala mais um pouco, vem outro, fala mais um pouco. Aí tem os youtubers que passam receitas, tem para todo gosto, tem para todo bolso. Tem receita de comidas mais próximas do paladar reconhecido como prazeroso, tem comidas mais saudáveis, que já estão num patamar de entendimento do que é realmente saúde. Mais avançados, tem uns que lançam mão de produtos e ingredientes industrializados, um pouco mais difíceis, um pouco mais raros, mais complexos e elaborados, tem outros muito básicos, muito simples, tem os crudívoros, os frugívoros, tem Eduardo Coraça, tem Vivian Arruda, tem as veganas, né? Assim, tem muita gente fazendo, abastecendo a internet, que hoje é uma grande fonte de pesquisa e de encontros daquilo que mais se aproxima da nossa identidade, daquilo que a gente fez escolhas. Mas a gente precisa entender que a alimentação ela vai permanecer sendo eu falo que é um trem mal assombrado, né? Um trem fantasma, porque de lá de dentro pula coisa toda hora. Toda hora a gente vai se confrontar, porque a alimentação é a base da nossa vida. Sem comer, né? Fora alguém que já alcançou um patamar que não dá nem pra gente mencionar aqui, porque é inexpressiva a quantidade de pessoas que já alcançaram esse patamar, a quantidade de comida que se produz e que se come é muito grande. Todo mundo come, nasceu, começa a comer e come até morrer. Come até morrer, mesmo que seja lá aquela alimentação para quem está acamado, em coma. Se está vivo, tem que comer.
E é unânime por quê? Porque crianças comem, velhinhos comem, mulheres comem, homens comem, pessoas legais comem, pessoas não legais comem, pessoas do bem comem, pessoas que são do mal comem, assim, todo mundo come. E não come uma vez só por dia, nós comemos 4, 5 vezes por dia. Então, claro que a alimentação vai roubar todo o cenário. A gente não come só para se alimentar, a gente come para confraternizar, a gente come por prazer, a gente come por alegria, a gente come por ansiedade, a gente come de medo, a gente come por tudo. Então, é para prestar atenção, sim, na alimentação, quando a gente fala de reconhecimento dos direitos animais, porque mais cedo ou mais tarde, e normalmente mais cedo, isso vai se apresentar como uma questão a ser entendida e resolvida. Claro que quanto mais a gente fortaleça na gente a segurança que nos faz entender que é possível, ponto. Entendeu? É possível. Dizem que tem 15 milhões de vegetarianos no Brasil. Esse número, para mim, ele é muito abstrato, porque eu não sei o que é considerado para falar que somos 15 milhões, né? Se tá colocado aí todas as pessoas que acham que peixe não é carne, né? Que eu não sei. Mas se a gente reduzir, apurar, sei lá, se a gente for falar assim, então vegano, Nana, vegano, aquele que realmente segue, aquele que acredita nisso, aquele que não faz uso de nenhum insumo de origem animal, nada. Bom, vamos tirar de 15 milhões, aí a gente baixa para menos da metade disso, aí vamos para lá para 7 milhões e meio, aí a gente fala, não, vamos apurar mais, aí então, gente, que tenha um milhão, só um. Vamos falar a verdade. Se tem 1 milhão de pessoas que se alimenta de maneira ética, nutritiva, equilibrada e com saúde, é suficiente para a gente entender que em 1 milhão cabe todas as amostras. Cabe às pessoas, porque sempre tem aquele que alega assim, mas cada pessoa é uma. Pode ser que você fique bem, mas o meu biotipo, o meu tipo sanguíneo, o meu humor, sei lá o que, a minha energia, a minha crença, não interessa. Em 1 milhão, olha, eu tô te jogando fora 14 milhões que estão estimados aí, porque eu quero realmente limpar. Eu quero pensar que de veganos mesmo tenha só 1 milhão. Gente, 1 milhão é suficiente para a gente colocar todas as categorias de pessoas e entender que é possível. E aí é possível como? Aí, claro, vai ter gente questionando, uns vão dizer que não tem condições, uns vão dizer que o dinheiro é parco ou que a dificuldade onde ele está é grande, mas tem para todo tipo também, tem para todo gosto. Requer então o quê? Por que tanto mistério, por que tanta polêmica em torno da alimentação vegetariana estrita / vegana? Porque, na verdade, nós precisamos enfrentar um monstro horroroso que é o paradigma, o hábito, o mau hábito. E eu reforcei muito essa minha compreensão quando esse ano eu estava me preparando para entrar numa dieta crudívora. Quando eu percebi que os argumentos que eu estava utilizando para não fazer a dieta crudívora eram muito semelhantes aos que os carnistas utilizam para não se tornarem vegetarianos estritos, veganos. Por quê? Porque eu comecei a pensar, bom, mas é difícil. Primeira coisa que eu falo, é difícil. Aí eu disse assim, mas como é que eu vou preparar comida para mim e para outras pessoas? Isso é um argumento que os carnistas costumam usar. Não, mas é difícil mesmo. Aí outro, mas será que eu vou adaptar o meu paladar? Será que eu não vou sentir saudade da comida cozida, da comida quente? Será que eu posso comer de vez em quando as comidas quentes? Claro! Todas essas dúvidas vêm, a gente começa a perceber que a gente está inserido, na verdade, numa questão que é os paradigmas, as falácias, a nossa necessidade de conforto, a nossa preguiça, o nosso medo de enfrentar algo novo. E, por fim, eu notei que eu não consegui implementar isso para esse ano, ou pelo menos para agora, para o primeiro semestre,
porque não havia uma razão que me falasse, Nana, é importante porque os animais estão morrendo. Isso me levou a fazer um looping e eu comecei a pensar, bom, então eu voltei a estaca zero, que qualquer parceiro da luta em defesa dos direitos animais já sabe, já intuiu. Eu rodei buscando coisas e eu fui parar no lugar que era o ponto de partida. Se as pessoas não forem sensibilizadas, elas vão usar todos os argumentos e ponto. E acabou. Por que que eu não tinha? Porque realmente eu não reconheço que as cenouras choram, sofrem, como diz o nosso stand-up filósofo aí, né? O nosso stand-up historiador, como queiram. Cenouras, realmente elas não chegam a me comover dessa maneira, né? Eu consigo entender que ela faz parte do universo de uma maneira bacana, que a gente tem que cultivar e tudo mais, mas eu não fico sensibilizada. E a gente começa a entender que a gente vai precisar conscientizar as pessoas, que a dieta vegetariana estrita, barra vegana, ela é, na verdade, uma questão de consciência. Quanto mais consciência a gente tenha dos estragos que a alimentação carnista faz na nossa saúde, no planeta, na vida dos animais, mais fácil fica, mais possível fica. Inclusive, fortalece a nossa convicção, porque mesmo com todas essas dificuldades que a gente passa, de romper com parente, romper com amigos, de ver que as pessoas insistem e da gente ser execrado, mesmo assim, nem por um minuto, nem por um único minuto passou pela minha cabeça deixar de ser vegana. Nem por um minuto. Terráqueos fala muito mais alto para mim do que qualquer laço familiar, do que qualquer laço sanguíneo, parentesco, rodinha de amigo, aceitação. Terráqueos fala muito mais alto para mim. Então, para nós que estamos na luta já há algum tempo, a gente já sabe que a gente enfrenta essa aporrinhação, essa chateação, esse aborrecimento que a gente enfrenta o tempo todo, e que isso, claro, incomoda, dói, constrange, aporrinha, a gente tem que ficar cuidando o tempo todo, mudar todo o nosso rol de amigos porque eles não conseguem conviver com a gente e a gente acaba não conseguindo também conviver com eles, que o circuito é reverberante, mas nem por um único momento a gente fica em dúvida da opção que a gente fez, da escolha de respeitar a ética no planeta e fazer parte de uma revolução que em algum tempo vai começar a realmente se implementar. Ontem eu fui visitar uma amiga querida, a Adriana Greif, que por sinal é irmã de uma pessoa que eu tenho uma admiração sem par, que é o Sérgio Greif. E é a família lá, vegana, uma vida super bacana, natural, né? Não é melhor que ninguém, nem nada, mas é simplesmente energeticamente equilibrada, boa. E a gente conversou um pouco depois de se refestelar numa mesa super gostosa de comidas super deliciosas, pão que ela mesma fez. A gente se olhou e falou assim, nossa, tomara que daqui 5, 6 anos isso seja normal, natural, que a gente não fique, nossa, que incrível, a gente tá junto, comendo super bem, super feliz, e a gente é vegano. Tomara que isso não seja mais novidade, que isso passe a ser algo normal, ver os nossos filhos brincando com outra criança que também faz uma alimentação respeitosa do planeta, e que isso não seja antinatural, novidade, que seja comum. O mercado, só no Brasil, o mercado vegano cresceu 40%. Mas quando a gente fala em mercado, a gente fala de facilidades, de confortos, mas fala de uma linha que é limiar, né? A gente fala de um fio de navalha. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado continua nos escravizando. O mercado continua nos tornando dependentes deles. Não importa, se a gente se tornar dependente do mercado, a gente vai estar sempre na mira, né, de fogo, na linha de fogo. Mas eu falo de consciência. Eu falo que quanto mais pessoas que estejam realmente se adaptando a um modo de vida que respeite o planeta, que leve em consideração o direito dos animais, essas pessoas elas vão crescer exponencialmente, porque cada semente que floresce dessa forma semeia outras tantas. Isso é o mais importante. Eu estou aqui
É um vírusinho que tem no meu celular, para variar, e ele interrompe. Eu tô aqui conversando com vocês e eu tô olhando a chinchila Nota Maria, que faz parte dos resgates que eu fiz aqui. Ela fica me olhando assim. Não tem uma vez na vida que eu não vá comer e que eu não tenha uma sensação de gratidão, assim. Eu tenho muita gratidão, porque eu olho nos olhinhos desses seres e eu penso assim, a minha alimentação reflete em tudo isso. Ela não é, mas ninguém come chinchila então, mas é que não dá para separar uma coisa de outra. Assim como a gente não tem como separar a alimentação da nossa vida, da nossa saúde, também não dá para separar o nosso respeito, a nossa ética da nossa alimentação. E esses argumentos, eles vão ficando mais sólidos a cada dia. Se a gente parasse de ficar quebrando pau aí, se matando, brigando, sentindo violência, sentindo raiva e alimentando isso todo dia, ia crescer muito mais, ia crescer mais rapidamente. Mas, infelizmente, o ser humano não aprendeu isso, pelo contrário, nós desaprendemos isso ao longo da nossa vida. Só que eu acho que a gente precisa florescer, igual flor mesmo, sabe, gente? Jogando as sementes. Isso é o que a gente mais tem que fazer. E as flores, elas não atiram as sementes na cara dos outros, feito uns dardos. Flores jogam semente realmente para caírem no solo e florescerem novamente, criar outras flores que vão semear outras flores e assim por diante. Claro, as plantas não têm nenhuma consciência, então elas não têm nenhum controle sobre isso. As sementes aéreas, que é como a do Dente de Leão, que é o nome da nossa companhia artística aqui, as sementes aéreas, elas voam no vento e vão caindo a esmo. Tanto que, sei lá, se nasce, né, se germina 1 para 100, talvez até menos, mas nós, humanos, capazes de pensar e de raciocinar, nós temos algum controle. Por isso que na semana retrasada eu falei, vamos falar assim do quanto a gente tem condições de preservar as nossas sementes para deitá-las num solo mais fértil, né? Não ficar tirando no vento, não ficar jogando como se fossem dardos na cara um do outro. Selecione melhor, prepare o solo se for o caso. Há possibilidades às vezes. A gente olha, na minha família, por exemplo, não salvou um. Que eu não chamo meu irmão mais novo de família, ele é muito meu amigo, virou meu filho, porque eu ajudei no parto dele, abracei a gravidez da minha mãe, e esse é com quem eu tenho uma interlocução melhor e acho que a gente tem uma possibilidade. Mas os outros não salvou um, pai, mãe, um irmão, mais 2 irmãs, sobrinho, cunhado, ninguém. Da família do Bruno, do meu marido, também, ninguém. Pelo contrário, se afastaram da gente para não ter que ficar ouvindo nada. Mas isso também serve como um grande filtro de significados da vida da gente. Lógico que eu não estou incentivando vocês a romperem relações. As relações são muito importantes para muita gente. Para mim, elas não têm não é relevante o laço sanguíneo. Para mim, eu, Nana, depois de tudo que fiz e que busquei na minha vida, eu digo claramente que o laço sanguíneo para mim não faz a menor diferença. Os meus filhos, filhos biológicos que eu gerei, eles têm uma diferença que eu tenho mais autoridade sobre eles e tenho mais obrigação sobre eles. Mas todas as outras pessoas que querem ser meus filhos, se me pedem alguma coisa, eu trato com a mesma atitude que eu trato os meus filhos. Para mim, tanto faz. Mas eu sei que tem muita gente que tem laços familiares muito bons. Talvez eu não dê tanta relevância, porque a minha família não é um exemplo de relação benigna, de relação leve. Pelo contrário, foram tantos os desencontros que para mim ficou claro o quanto eu sou capaz de amar qualquer pai, qualquer mãe do mundo, inclusive as do reino animal e racional. Mas eu sempre levo em consideração que tem muita gente que tem laços familiares preciosíssimos, que caminharam bem uma vida toda e que não estão dispostos a romper, destruir, devastar esses laços porque se tornaram veganas. Então, precisa ter uma maneira habilidosa de colocar para essas pessoas que, se elas são mesmo tão raras, tão importantes e têm uma relação tão boa, deixa claro para elas que o que você faz é bem para si mesmo, é bem para o planeta, é bem para o mundo todo e que isso também pode resvalar neles. Se vocês percebem, olha, eu só vou estragar uma relação preciosíssima, uma pessoa querida comigo em todos os setores, mas ela está implicando que eu me tornei uma pessoa ética e capaz, então você pode
dizer para essa pessoa, olha, eu gostaria muito de, em nome de tudo que é importante na nossa relação, que você simplesmente não entrasse em discussões comigo, que você respeitasse como eu respeito a nossa relação, que você respeitasse que eu tenho feito grandes estudos, não se preocupe com a minha saúde está sendo muito bem cuidada, deixa a pessoa tranquila, tranquilize a pessoa, diga para a pessoa, olha, eu estou bem amparado, eu tenho bons médicos, fale isso, eu tenho bons médicos à minha disposição, porque mesmo que você não esteja frequentando os consultórios, você tem. Se você está se tornando vegano agora, você sabe que você vai entrar na internet, você vai ver o que eu disse. Tem sites de médicos, nutrólogos, nutricionistas, parceiros que são a prova viva do quanto essa alimentação é possível e saudável. Você vai ter receitas de todo tipo, de todo gosto, receita cara, receita barata, receita gostosa, receita diferente, receita exótica. Você vai ver tudo isso. Então tranquilize essas pessoas que implicam com você por conta da sua alimentação e digam para elas que, olha, é mais do que isso, não é só a minha alimentação, eu tenho estudado e a minha mente tem alcançado alguns entendimentos. Se você tiver curiosidade e quiser saber, eu estou à sua disposição, mas se você não tiver curiosidade e não quiser saber, eu acho que é melhor a gente não discutir isso, porque você não vai demover a minha convicção. Porque a minha convicção, ela vem de muito estudo. Eu estou sendo orientado por fulano de tal. Se tem as grandes pessoas, as pessoas grandes mesmo. E se tem as pequenas também, como eu, por exemplo, que sou pequena, não tenho nenhum renome a ser citado, mas que eu tenho uma boa vontade muito grande, uma disponibilidade, uma disposição muito grande e tenho exemplos. Assim, olha, a Nana, ela não é ninguém, ela é só uma mãe que transformou a vida dela num santuário de resgate animal, que estuda bastante, e tem 2 filhos e o marido, e eles se alimentam disso já há alguns anos e estão muito bem de saúde física, de saúde mental, de saúde energética, espiritual, everywhere. Então, em todos os lugares a gente tem condições de plantar uma semente firme, né? Evitem confrontos vingativos, evitem confrontos inflamados, evitem também de atirar na cara da pessoa quanto ela é ignorante, porque que ela a gente já percebeu, mas a ignorância nem sempre é violência. Às vezes a ignorância é um não saber e o fruto desse desconhecimento acaba amadurecendo de uma maneira dolorosa, irritante, ruim, mas tentem se manter. Eu acho que isso é a melhor força. Mantenham-se dentro da causa, mantenham-se dentro de uma alimentação assim, e vocês vão ver que o resultado começa a florescer em algum tempo. Contem comigo, bastante mesmo, eu estou sempre à disposição. Não tenho conseguido atender todo mundo de forma particular, porque às vezes eu me perco, tem toda uma vida para eu cuidar também, além do santuário, além dos animais, tem as produções que a gente faz de arte, né, a nossa própria vida íntima, comum, e às vezes me passa alguma coisa, perdão se eu não vi alguma mensagem, se eu não responder porque eu não vi, porque qualquer mensagem que eu visualize mesmo, que eu veja, eu vou responder, senão na hora eu respondo assim que eu puder. Mas eu estou à completa disposição de quem quiser. Se quiserem compartilhar esse vídeo para que mais pessoas saibam que eu estou aqui, a gente pode aprender junto, descobrir coisas novas juntos também, fiquem à vontade. Se quiserem revisitar esses vídeos no canal Comandante Pesquisa no YouTube, coloca lá, Nana Lacerda, que vocês vão acabar vendo um monte, tem tópicos, dá para se nortear, saber do que a gente está falando. Eu subo esses vídeos para a página Vegana é a Mãe também, para a gente poder falar um pouco mais a respeito disso. E toda e qualquer sugestão, crítica é bem-vinda. Podem mandar, tem muita coisa que a gente vai falando porque vai experimentando, é empírico. E aí, de repente, a gente fala, Nana, fala mais de uma maneira mais objetiva, ou fala mais sobre tal coisa. Pode mandar, que assim que eu tiver tempo, que eu tiver condições, eu vou ver com todo carinho. Essa é a minha missão, não é favor nenhum, não há heroísmo nas minhas ações. E o mundo não está precisando de heróis, ele está precisando de inspirações, ele está precisando de parceria. E é isso que a gente oferece aqui, tá? Eu e minha família toda, tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês, pela força e por estar tentando junto comigo, né? Porque a gente não sabe nada ainda, a gente só tá tentando mesmo. Um beijo bem grande. Tchau.